Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate. Esse vídeo que você vai assistir é o corte de uma de nossas lives. Espero que vocês gostem do conteúdo, da forma como abordamos os mais diversos assuntos que afetam a vida de todos os brasileiros. Se vocês ficarem até o final e realmente gostarem do que estão acompanhando, deixe seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos e dê uma chance para o canal. Se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho de notificações para quando estivermos fazendo as nossas lives ou lançarmos vídeos novos. E assistam até o final, vocês vão gostar. E eu falo que tem perseguição contra a direita por conta disso daqui. Eduardo Talhaferro já disse, e ele está apresentando as provas. Essa é mais uma delas. O Talhaferro disse em entrevista que só chegavam processos contra a direita. Qual que é o rigor da lei que o senhor quer, ô Bessias? O rigor da lei tem que ser para todos. O artigo 5º da Constituição Federal prevê isso. Se ela não está sendo aplicada de maneira igualitária, ela não está sendo cumprida. E agora o juiz auxiliar, Ayrton Vieira, desabafando num áudio revelado por Eduardo Talhaferro, que já não suporta mais a pressão que ele vem sofrendo do Alexandre de Moraes. Como assim? O juiz tem que julgar, simplesmente. Ele é responsável pelo julgamento. E não por pressionar os seus juízes auxiliares para fazer o que ele quer. O juiz tem que julgar os fatos e não espremê-los para caber na condenação que ele quer, na prévia concepção que ele já fez. Vamos ouvir aqui o que Ayrton Vieira fala, porque isso é muito grave. A rigidez mental, o pouco que eu ainda tinha, viu? Realmente a coisa tá feia. É o que você disse aí, realmente, porra, até depois em questões de audiência de custódia, sabe, ele vem dando palpite, espera um pouco, né? Olha, eu não sei como vai evoluir isso, honestamente falando, mas eu sei que eu já cheguei ao meu limite. Aliás, já ultrapassei o meu limite faz tempo. E é que agora eu estou numa situação, né? Eu havia pensado, já tinha decidido antecipar a minha passagem, né? Eu falei, bom, agora que a temperatura vai diminuir, etc, etc. Só que voltou a subir de uma forma exponencial. E agora eu fico constrangido de antecipar qualquer coisa, porque passaria a impressão de que eu estaria saindo, pulando do barco justamente no momento talvez de maior tempestade. Isso eu acho desagradável, eu não faria, né? Deixando, no caso, o ministro na mão. Mas está muito, muito, muito difícil. Minha família está sendo extremamente prejudicada. E toda essa situação, além de tudo, né, do trabalho, porque se a situação do trabalho fosse boa, tudo bem. Mas essa situação, sabe, pressão para tudo quanto é lado, cobrança, o que a gente fala não tem crédito, tudo para anteontem. Estamos cercados também de gente que, como você escreveu aí em cima, sabe? Então é muito difícil, muito difícil. Como nós podemos ver aqui então, esse foi o desabafo de Ayrton Vieira, que já não aguenta mais. Agora eu pergunto para vocês, se com o seu auxiliar, Alexandre de Moraes, agia dessa forma, como ele não age com aqueles que ele está perseguindo? Como eu disse, Eduardo Talhaferro disse em entrevista para a revista Oeste que só chegavam processos da direita, que isso chamou a atenção dele, que aliás, isso foi o estopim para que ele começasse a salvar e guardar as informações, porque ele via que tinha algo muito errado. E tanto está errado que justamente Alexandre de Moraes
o está acusando, o está processando, está sendo juiz de um crime do qual ele supostamente é vítima. Que é mais um dos absurdos jurídicos no Brasil, mais uma jabuticaba. Agora, será que vai haver um exercício aqui, vai haver um pensamento, vão ter uma reflexão? Eduardo Talhaferro promete novas sanções, divulgar novas informações, só que isso será feito no exterior. Afinal de contas, ele está morando na Itália, pois teme por sua vida e pela vida de sua família. Será que Ayrton Vieira começa a correr risco também por ter esse áudio divulgado no momento de desabafo? Coronel Cid Gomes. Coronel Cid. Cid Gomes é o irmão do Ciro Gomes, perdão. Coronel Cid, o qual fez 9 delações. E como diz Marco Aurélio Melo, Luiz Fux. Como diz Luiz Fux, quem faz 9 delações não faz delação nenhuma. Ele assumiu que estava sendo pressionado por Alexandre de Moraes para dar as informações que ele queria. Ou seja, Alexandre de Moraes estava espremendo os envolvidos no processo para que ele pudesse condenar Bolsonaro, Anderson Torres, Felipe Martins, que inclusive pode levar o nome do ministro Alexandre de Moraes à Interpol. Não estão sabendo? Exatamente, fraudaram documentos americanos, fraudaram o sistema americano, colocando como se o Felipe Martins tivesse adentrado no país, quando ele nunca esteve por lá. E ao descobrirem, se for comprovado que foi a mando de Alexandre de Moraes que isso foi feito, ele vai parar na lista da Interpol. Olha a vergonha para o Brasil que ele está levando, que esse senhor está provocando. Mas se você quer saber tudo o que vai acontecer, das denúncias, tudo que vem acontecendo, se inscreva no canal, curta aqui a nossa live, compartilhe com seus amigos, todas segundas e quintas, às 18 horas, horário de Brasília. Estamos aqui para trazer nossas informações, o nosso conhecimento e compartilhar tudo com vocês. Então dê esse apoio, dê essa moral para o canal, se inscrevam aí. Nos ajudem a transmitir de maneira independente, sem pressão, sem a mídia por trás, sem dinheiro estatal, totalmente independente, de maneira honesta. Então façam parte do nosso time e assim que Eduardo Talhaferro divulgar, nós vamos vir aqui trazer essas informações. Se for numa segunda ou numa quinta, nossa live normal, seja numa live extra, mas venham conosco. E todo esse comportamento gera esse tipo de reação. Para a maioria dos brasileiros, a STF está exagerando nas penas do 8 de janeiro. Estão todos vendo. A não ser os mais fanáticos da esquerda, os defensores do Lula, que se sentem bem, que sentem de alma lavada ao ver a perseguição contra a direita. Mas como eu disse, eu reforço, isso é vingança, não é justiça. Ninguém concorda com a prisão do Bolsonaro. Poucos concordam com a prisão do Bolsonaro. 15 anos de cadeia. A inelegibilidade de um candidato à presidência por fazer reunião com um ministro, enquanto a ex-presidente, por sofrer impeachment, o qual é associado à perda dos direitos políticos por 8 anos, como foi no caso Collor, não teve os direitos políticos perdidos. Ela poderia se candidatar novamente, como se candidatou ao Senado por Minas. Agora, o Lula foi condenado em primeira instância, em segunda instância, num processo com mais de 10 mil páginas, com várias delações, com bilhões de reais devolvidos, com tudo. O Lula foi solto pelo STF para ser candidato. E o opositor, Jair Bolsonaro, não pode ser candidato porque fez reunião com seus ministros. Atribuição do presidente. Essa é uma atribuição do presidente. O que ele fez foi cumprir com as suas atribuições e nada além. Que, por consequência, gera uma imagem negativa do STF, principalmente para esses 3 senhores,
que lideram esse ranking de imagem negativa do STF. E que é a conexão para a primeira notícia que nós apresentamos. De convocarem 26 influenciadores para tentar limpar a barra, para limpar a imagem do STF. Mas o que limpa a imagem deles é simplesmente as atitudes que eles tomam. Não são influenciadores falando em redes sociais. O povo já não é mais inocente. O povo já não compra mais isso, ministros. Vocês estão jogando na lama todo o legado dessa corte, toda a história do Brasil. Se antes o Brasil lutou contra uma ditadura, contra um regime de exceção, que assim eu prefiro chamar, hoje o Brasil vive um regime de exceção, comandado pelos senhores da toga, encabeçados por Gilmar Mendes e liderados por Alexandre de Moraes, que perseguem, que atuam para punir os opositores. É isso que vocês querem? Jogar no final da carreira? Agora, como eu disse, para mim está muito claro. Já foram tantas violações, tantas aberrações jurídicas, tantos crimes cometidos por esses senhores, que eles estão num ponto que não tem mais como voltar atrás. Pois abrir mão desse julgamento agora para fazer justiça correta seria assumir todos os crimes cometidos e, pior, correr o risco de serem investigados, que é o que justamente eles não querem, que é o que justamente o Barroso está tentando correr. O Barroso está tentando fugir com medo de ser punido, como Alexandre de Moraes já foi. Hoje são 4 nomes que estão na pauta e são nomes muito quentes. Davi Alcolumbre por não querer pautar o impeachment de Alexandre de Moraes. Hugo Mota por barrar a votação da anistia do 8 de janeiro. Gilmar Mendes por ser o mentor de Alexandre de Moraes. E Luiz Roberto Barroso por ter atuado com o governo Biden, a CIA e a USAID para fraudar as eleições de 22. São os 4 nomes na pauta para serem punidos pela Lei Magnitsky, que pode acontecer a qualquer momento. Só checando ver se não tinha saído. Afinal de contas, o risco de... depois da reunião de Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, isso ter acontecido é muito grande. Esse é o medo que eles estão. Agora eles já estão tão afundados nos crimes que cometeram, eles já estão tão na lama, eles estão tão fundo, tão lá no fundo do poço, que eles estão tentando arrastar todo o Brasil para que seus crimes não sejam expostos, para que a verdade não chegue para o povo. Essa é a realidade do Brasil hoje. Essa é a realidade desses senhores que preferem seguir com essa fraude, com essa farsa, ao invés de retomar e falar, ok, cometemos alguns exageros, vamos recomeçar aqui? Vamos julgar cada um pelo seu devido crime? Vamos individualizar as condutas? Afinal de contas, se você não tem um líder, você não tem formação de quadrilha. Se você não tem uma formação de quadrilha, você não tem um motim organizado. Se você não tem um motim organizado, você simplesmente não tem um crime contra a pátria, como eles estão tentando alegar. Vocês são a vergonha do Brasil. Vocês, infelizmente, estão manchando o legado do nosso país.